é uma felicidade imensa. Todo mundo aqui com o coração batendo. Eu olho para agora, eu sinto o coração ali, sinto. O pessoal do comitê, está todo mundo... Cacá que está lá longe, mas está presente, até no nome, mas a gente vai falar isso um pouquinho depois. Assim, para nós... Pode falar bobagem ou não? Então, eu não posso falar que é orgasmático, não. Efetivamente orgasmático, a gente está tudo junto. Tá? É um trabalho, fruto de um trabalho, de um timaço, tá? Eu acho que isso... Bom, vou falando aos pouquinhos. A gente está aqui, me chamo Cristiane Achê, Cris, carioca, muito feliz de fazer parte da São Paulo. Eu dirijo um programa de formação de mulheres para conselhos e dirijo a comunidade. E aqui hoje eu estou com o chapéu de líder das comunidades dos High Impact Programs da São Paulo, e depois a gente vai ter o imenso prazer de conversar com vocês sobre os programas que a gente tem, até porque vocês vão ter que conhecer os programas para poder pleitear as bolsas lá na frente. Vamos começar? Bom, aqui, nosso comitê foi presidido. Nós criamos um comitê para fazer de uma forma extremamente colaborativa e participativa montar todo esse programa. Tá? Depois, o José Cláudio achou que ele vinha só para assistir e para prestigiar, né? A gente já arrumou uma coisa para ele fazer, você já vai ter função. Mas a gente queria, nesse comitê, dar muita representatividade, né? Então, dentro do comitê, nós temos pessoas que trabalham com instituições, trabalham em instituições, nós temos bolsistas e nós temos todos alumni, que era o denominador comum de todo esse grupo, nessa construção coletiva, era alumni. Presente, a gente tem aqui a Thelma. Levanta a mão, Thelma, por favor. Quem mais que está aqui? Roberta e a Ava estão presentes. E online a gente tem... e Camila também está aqui. E online a gente tem todas as outras. Foi um trabalho incrível. Nós começamos em dezembro, toda segunda-feira, às 8 da matina. Volta um slide, por favor. Essa senhora e essa senhora lideravam o comitê. Natal, Réveillon, Carnaval. A gente só interrompeu agora no finalzinho, porque já estava mais relax, quando grande parte do comitê estava num festival de inovação, que também ajuda muito. A gente estava em Austin, no South by Southwest, que também ajudou muito nas nossas reflexões para o projeto Somar Saberes. Por que o nome Somar Saberes? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia? Como é que foi essa construção? Foi incrível, tá? Essa construção foi liderada pela Cacá, que é uma grande comunicóloga, entre mil outras qualidades, e foi incrível, porque a gente separou em 2 grupos, né? Não sei se vocês se lembram do quanto foi impactante. E teve uma dinâmica que ela montou, muito bacana, e a dinâmica foi andando. Quando acabou, os 2 grupos se reuniram. Vocês podem acreditar ou não acreditar no que eu vou dizer agora. Mas os 2 grupos chegaram à mesma conclusão. É inacreditável um troço desses. A gente chega só de lembrar, arrepio. Então, o que a gente objetiva com isso? Ninguém sabe sozinho, todo mundo. O somar de todos nós leva a algum lugar. Quem vai receber a bolsa vai não só receber saberes, mas também vai somar, porque o retorno para a instituição que indicar aquele bolsista vai receber todo o conhecimento que está sendo dado. Ou seja, foi incrível. A gente pensou, bolsa social, bolsa isso, não sei o quê, acabou que a palavra bolsa não entrou no nome do programa,
E a coisa mais linda, né? A gente está numa instituição onde o saber é a coisa mais importante, né? Então, essa conjuminação de somar e o saber é que deu origem ao nome do projeto. A gente agradece muito a cada um desses membros do comitê, e em especial liderado aí pelas duas, com mão de veludo e de ferro, né? Porque era assim, para conseguir montar um edital, e muitas pessoas inexperientes. A gente teve uma advogada brilhante, a Renata, que deve estar aí assistindo a gente, que ajudou muito, mas ela não tinha experiência desse tipo de edital, né? Então, foi assim, a gente somou saber já na constituição de todo o programa, da elaboração do programa, a gente somou saber aí para burro. Então, nosso muitíssimo obrigado a todo o comitê, em especial a vocês duas que, com mão de ferro e veludo, conseguiram liderar isso de uma forma muito bacana. Você, Cláudio, você acha que veio só de bate-papo? Não. A gente montou aqui uma evolução, ele nem sabe o que a gente montou, mas nada melhor do que o fundador dessa escola, CEO, e é um cara que eu, a menor rasgação de seda, quem me conhece sabe que não é meu estilo rasgar seda nenhuma, né? Mas é um cara que teve uma coragem incrível. Em cada marco desses, vocês vão entender por que ele é um cara corajoso e por que ele é digno de toda a minha admiração. Legal. Você é minha amiga. Fiquei depois, eu só sou amiga de quem eu admiro. Bom dia, tudo bem? Acho que eu cumprimentei quase todos vocês pessoalmente, né? Bom dia também para quem está à distância assistindo a gente. Obrigado, Val, obrigado, Alê, desde já. Eu acho que todos nós temos um papel dentro da sociedade. Quem trabalha com educação tem sempre um papel muito mais forte, ainda mais num país como o Brasil, tão carente de oportunidades. Eu acho que desde que a gente fundou a Sampo, a gente procurou, de alguma forma, tentar atender pessoas que estavam próximas da gente, que precisavam de algum tipo de oportunidade para se desenvolver. Com o tempo, a gente começou a organizar isso minimamente. Nosso grande marco histórico, em 2008, onde a gente parou e falou assim, peraí, vamos parar um pouco e organizar para quem que a gente está trazendo para perto, quem são as bolsas que a gente está concedendo, até porque a gente se preparava já para formalizar a instituição de ensino superior do Ministério da Educação, e o MEC, ele exige, né, que você documente esse tipo de ação, ele tem um controle bastante rígido sobre todos os alunos que passam pela instituição. Então, 2008 foi importante, né? A gente já tinha um convívio com muitas instituições que fazem a diferença, que faziam e que continuam fazendo a diferença no Brasil, né? E a gente sentiu sempre muito orgulho e privilégio de poder, quando a gente olhava algumas instituições, poder falar assim, poxa, olha, legal, é nosso aluno, né? Ou é nossa aluna, né? Olha que legal estar aqui com a gente e estar ajudando a transformar também o Brasil nas suas ações. Com o tempo, né, isso a gente começou a ganhar um pouco mais de tração, começou a ganhar um pouco mais de volume, né? A Tatiana, que está aqui, que faz parte do comitê também, um dos papéis que ela tem é liderar a área de regulação, né, que é a área de relacionamento, né, e formalização de toda a instituição da Sampo com o Ministério da Educação. Um dos trabalhos dela é justamente quantificar tudo isso. E a gente começou a ter 30 bolsas, começou a ter 100 bolsas, começou a ter um número cada vez maior. Sobre certo aspecto, dava um pouco de agonia quando a gente tinha uma sala de aula, né, com, sei lá, 30, 35, 40 cadeiras, e a gente via, né, que a sala não estava preenchida, né, e a gente olhava as instituições falando, a gente poderia ter um pouco mais de gente, né? Dava para, tão simples, né? O avião já decolou, né? Decolar com o assento vazio, né? Qual é a diferença? Como é que a gente se organiza para potencializar isso? Então, com o tempo, a gente começou a dar circularidade para isso. Começou a trazer mais instituições para ampliar. Em 2018, quando a gente lança o LIT, que é a nossa plataforma digital, a gente também viu uma oportunidade de ampliar esse trabalho. O digital, obviamente, dá muita força, dá muita escala, abre muitas possibilidades. A gente escolheu uma instituição parceira, que é a Vocação, né, a antiga ação comunitária, para estrear um projeto para fazer atividades à distância, digital, com toda a força e a particularidade que o digital tem, de ser muito acessível. Foi muito bom. É um projeto em implementação, né, desde 2018. A gente tem muito para crescer.
né? A nossa ideia é conseguir alcançar 15 mil pessoas com esse projeto. A gente está ali devagarinho, crescendo mês a mês, acho que a gente vai chegar nisso. E aí veio a ideia da gente organizar, né? E dar mais tamanho. Ano passado, a gente, conversando com a Cris, né, liderando comunidades, a ideia central foi muito simples, né? Por que a comunidade não organiza isso? Né? E foi quando a gente chamou nossos alunos e alunas para protagonizar esse processo, né? E organizar, né, algum tipo de... A missão foi simples, né? A gente quer ajudar, tenho certeza que todos querem ajudar, e tem muita gente querendo ser ajudada, e a gente pode fazer muito mais pelo Brasil. Vocês não querem se organizar e ver como é que a gente pode fazer isso? Então, essa foi a ideia, basicamente. Posso só um comentáriozinho, Cláudio? Foi engraçado, porque, na realidade, a gente começou esse projeto com mulheres negras dentro do ABPW, né, que você vai trazer, e houve um questionário dentro do ABPW, e a vontade das alunas era de colaborar com atividades de cunho social. Uhum. Então, isso também foi uma resposta a uma vontade do grupo de alumni, quer dizer, a comunidade, uma parte da comunidade expressou essa vontade. Então, o que a gente fez? Um match, né? Existia a instituição querendo montar um programa e pessoas querendo ajudar com esse objetivo. Então, foi incrível, né? A gente materializou isso primeiro com as mulheres negras dentro do programa ABPW. Eu acho que o ABPW em si já é um programa que tem uma certa ousadia, né? A gente, em 2015, fez um programa só voltado para mulheres, que até foi muito questionado, né? Como uma ideia que iria piorar, queria segregar, né? Para endereçar a desigualdade de gênero, né? A gente sabia, a gente já olhava, né? As mulheres ganhando menos, as mulheres sendo menos promovidas, as mulheres tendo sua carreira brecada por causa da maternidade. Então, quando a gente lança esse programa em 2015, foi um passo interessante. Mas mais para frente vem a inclusão, né, também de mulheres negras dentro do programa, né, e que sempre é uma coisa que a gente pensou em como ampliar. Aqui tem algumas instituições que a gente trabalha há bastante tempo, né, algumas que a gente começou e a gente continua super próximo, né, como o MAN, por exemplo, a Vocação, né, o GRAAC também foi, acho que, uma das primeiras, lá em 2008, quando a gente começou esse trabalho de forma mais organizada. Bom, obrigado pela presença de vocês. É uma honra receber vocês aqui na Sampol. Val, obrigado de novo pela liderança. Lê, obrigado também. Cris, mais um projeto muito feliz que a gente está conseguindo caminhar. Agora eu vou para o meu lugar assistir, que agora é com vocês. Obrigado. E é muito gostoso, né? A gente está aqui junto e esse comitê somando bastante, né? Podemos passar. Assim, é importante sonhar, né? Porque quando a gente sonha, eu tenho uma historinha que algumas já conhecem da minha filha, ela discutindo com o irmão, ela tinha 3 anos e meio, o irmão 5,5, se o Papai Noel existia ou não. Né? E eles não perceberam que eu estava ouvindo, e ele, lógico, ridicularizando meu filho, dizendo assim, deixa de ser bobinha, burrinha, né? Tem um Papai Noel em cada andar do shopping center, não tem dúvida que Papai Noel é a mamãe. Ela não, meu filho, Papai Noel existe. Não sei se ele existe ou não, aliás. Você tem razão, pode ser até que não exista, mas se eu não acreditar, eu não vou ganhar presente no final do ano. Então, isso aqui é um sonho que está sendo realizado, é o nosso presentinho. Eu vou pedir, Alê, se você puder entrar no detalhe e contar, tem muitos prováveis, possíveis candidatos a esse projeto aqui presentes e muitos online, e vai ficar gravado. Então, é bom, né, quando as pessoas tiverem dúvida, poder ouvir um pouquinho da gente o que é o programa. Bom dia a todos, todas e todes. Bom dia para quem está aí na audiência online. E a gente aproveita para fazer a autodescrição, porque pode ser que tenha alguém cego, com baixa visão. Então, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos na altura dos ombros, uso óculos, estou com uma blusa clara e uma calça escura. E um sorriso maravilhoso, pode esquecer. Um sorriso. Então, vamos lá, que bom que vocês estão aqui.
Que bom que a gente vive esse momento, que é um momento tão rico e um momento de tantas possibilidades. Porque aquilo que a gente aprende, a gente tem a possibilidade de multiplicar. E, a propósito, somar saberes, né? Tanto daqueles que chegarão para aprender, quanto daqueles que multiplicarão esses saberes em todos os espaços aonde quer que passem. E é sobre isso, né? O que é o programa Somar Saberes? Ele é um programa de bolsas de estudos da Foucault, Escola de Negócios, para colaboradores de organizações sem fins lucrativos. Então, a ideia é que seja para colaboradores de instituições sem fins lucrativos. E qual que é o nosso objetivo principal? É melhorar a gestão e o desenvolvimento das organizações sem fins lucrativos. Então, a gente vem para cá para poder aprender e depois levar o resultado desse processo de aprendizagem para dentro dessas instituições e, consequentemente, multiplicar esse processo de conhecer mais, esse processo de conhecer mais e de trabalhar mais e melhor para os fins para os quais essa instituição foi criada. O benefício é um benefício de até 100 bolsas de estudo, e os cursos que serão ofertados são os nossos cursos na área de educação executiva, na graduação, pós-graduação, MBA e nos programas de alto impacto para cargos de alta liderança. Então, percebam que a gente tem, em todos os cursos e possibilidades de divisão do processo de ensino-aprendizagem, bolsas que serão disponibilizadas. Então, é uma oportunidade incrível da gente poder multiplicar os saberes. Pode passar, por favor. E quem são aí, pensando, né, para quem esse programa Somar Saberes e o que a gente está chamando, então, de organizações sem fins lucrativos? A gente está chamando todas as instituições e fundações, inclusive os chamados institutos corporativos. Então, são essas pessoas... São estas pessoas que terão direito a passar pelo processo seletivo para ter bolsa para os seus colaboradores aqui no programa Somar Saberes. Eu ia comentar que tem o Instituto Vedacity aqui presente, e é muito bacana, porque eles viraram o Sistema B semana passada ou retrasada, né? Então, é um negócio muito, muito legal a gente estar aqui com a galerinha do Instituto Vedacity também. Que bacana. Por favor. E aí, quais são os critérios de opa, a palavra não vai sair, gente. Validade, opa, das organizações. As organizações sem fins lucrativos que desejam se inscrever para o processo seletivo do programa Somar Saberes deverão cumprir os seguintes critérios. Eu já falei a palavra uma vez, certo? Combinado? A gente vai atuar no território, deve atuar no território nacional, ter no mínimo 2 anos de existência, atender ou beneficiar no mínimo 100 pessoas diretamente, possuir no mínimo 5 colaboradores trabalhando e executando suas funções dentro da própria instituição e estar legalmente constituída, ou seja, possuir um CNPJ que esteja ativo. Então, esses são os critérios iniciais que precisam ser observados. Muita gente tirando foto, não se preocupem, que quem se inscreveu vai receber a apresentação, vai receber o PowerPoint, e todos esses critérios também vão estar detalhados no edital propriamente dito, tá? Os critérios de elegibilidade. Os colaboradores precisam ser seletistas? Não necessariamente. Agora eu passo a bola para a Val, para que ela possa continuar. Tem uma dúvida. Eu queria te perguntar uma coisa. Em relação ao CNPJ estar ativo e a instituição ter mais de 2 anos de existência, mas esse CNPJ ainda não tiver completado esses 2 anos, tendo um fiscal sponsor, daria para concorrer às vagas ou não? Você entendeu a minha pergunta? A instituição já existe e está no mercado. Essa questão a gente vai se resguardar para responder com calma. Talvez seja bom a gente guardar todas as perguntas para o final. 2, quando vocês forem fazer as perguntas, digam de qual instituição vocês são, porque eu acho que é muito bom a gente saber nome, lógico, né? Mas, além do nome, a instituição, porque a gente já vai entendendo um pouco as necessidades de cada time. Tá bom, já que eu quebrei a regra, sou Rosângela do Movimento Jovens do Brasil. E vai ter um mega evento no dia 15 de maio. Mas depois... Isso também é um dos objetivos nossos de COP, eu quero todos os protocolos. Né? Um dos nossos objetivos é também fazer
com que a gente conheça o maior número de instituições sem fins lucrativos, tá? Vocês vão entender no processo, tem depois um momento de apresentações, etc. Pode ser até que alguma instituição de vocês não receba a bolsa, por alguma razão. Mas vai ficar, o nosso objetivo também é dar visibilidade para o maior número de instituições sem fins lucrativos. Tá? Eu acho que é exatamente isso, né, que a gente procurou fazer desde o início, é deixar o processo democrático, né? Não ser a indicação de amigos, não precisa ser amigo do Zé Cláudio, da Cris, da Val, enfim, de qualquer pessoa do comitê, para você se candidatar ou para você ganhar uma dessas bolsas de estudos, né? Então, esse é um processo que a gente quer conhecer o maior número de organizações possíveis no Brasil inteiro, né? A gente sabe também que tem sempre aquelas mesmas organizações que ganham, né? Então, como é que a gente também deixa os critérios mais flexíveis para que a gente consiga dar oportunidade para as novas organizações aparecerem no mercado, senão a gente vai ter sempre 2 ou 3 aí, vocês sabem do que eu estou falando, que vão sempre levar ali os principais recursos e os desafios estão justamente nas organizações menores. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada pela presença, obrigada pelo pessoal da Sample, especial aí, todo mundo que confiou no nosso trabalho, o pessoal do online que está aí na audiência, o pessoal do comitê, foi muito bacana trabalhar com esse grupo. Eu tenho 35 anos de experiência profissional, os meus primeiros 18 anos de experiência foram como marqueteira, e nos últimos 20 anos eu trabalho com sustentabilidade, e eu brinco que eu estou pagando meu passivo ambiental e social por ter feito as pessoas consumirem muito, mas, na verdade, eu aprendi também a usar muito dessas ferramentas do marketing para que a gente possa contribuir para promover um impacto positivo na sociedade, né? Então, valorizando aí todas as organizações, trabalhando com o governo também. Inicialmente, a gente não tem governo no nosso edital aqui, mas a gente também pensa em explorar outras áreas de atuação, talvez startups que também tenham fins lucrativos, negócios sociais, outros modelos também, onde a gente possa promover um impacto positivo. Mas como esse é o primeiro ano de um programa mais estruturado, a gente resolveu seguir aqui um fluxo mais comum das organizações sem fins lucrativos. Então, como a Alessandra já comentou aqui, os critérios para serem de elegibilidade, ou seja, o que precisa ter a organização, né? Então, o CNPJ ativo precisa ter? Precisa, tá? Dentro do nosso regulamento. Mas eu acho importante trazerem também essas questões e outras dúvidas, porque isso pode virar realmente mudanças para o próximo ano. Então, é um modelo de aprendizagem. A gente está aqui já desde 2008 fazendo esse programa, né? A Sample já faz isso desde 2008, mas a gente está sempre num processo evolutivo. Então, a gente espera melhorar para o próximo ano. Aí já, ó, o compromisso de ter o próximo ano aqui, nem combinei isso. Não, já estava combinado. Mas a gente tem esse processo. Esse projeto, na realidade, quando a gente colocou nesse ano, porque as regras podem evoluir e as necessidades podem evoluir, mas quer dizer, dentro do mindset da escola já está. Da gente ficar estruturado. Né? O avião vai decolar sempre cheinho, né, Zé Cláudio? A gente não gosta de lugar vazio nesse avião. Bom, então, passando pela primeira triagem, que são os critérios de elegibilidade, aí a gente vai analisar os critérios técnicos de seleção. Então, o que são os critérios técnicos aqui? Então, a credibilidade da organização, então, quem são... tem algumas perguntas que a gente faz no questionário que vão nos ajudar a responder isso, qual é a missão da organização, quem são os parceiros da organização, seja parceiro privado, parceiro com outras fundações, ou parceiro com outros institutos, parceiros de governo, enfim, isso tudo, empresas, isso tudo vai contando pontos aí numa escala que a gente tem de 0 a 5, e aí tem pesos diferentes para cada um desses critérios. Então, credibilidade da organização é importante, né? Às vezes, o tempo não necessariamente significa credibilidade, mas é um conjunto aí de outras informações que a gente vai valorizando. Potencial de escalabilidade. Aqui é um ponto até que às vezes é questionado, né? Será que a organização precisa ter escala mesmo? Né? Ou a organização, de repente, faz um excelente trabalho com 200 pessoas e vamos continuar fazendo o trabalho com 200 pessoas. Então, a gente quis aqui para fazer uma provocação para essas organizações também, para que a gente possa ter uma escala de atendimento. Né? O Amigos do Bem dobrou, já pensando no edital, tá vendo? Né? Ou hoje a gente não tem como negar, né? Tem o advento das tecnologias que também favorece. Né? O LIT aqui, a gente viu coisa que foi possível promover mais bolsas de estudos, mais educação por meio da tecnologia. Então, não dá para a gente negar
esse modelo. Então, a gente vai perguntar aí no questionário para vocês quais são as inovações que vocês têm, como vocês estão planejando o crescimento da organização nesse sentido. Tá? E às vezes pode ser um crescimento pensando numa tecnologia social, numa tecnologia ambiental, né? Tecnologia social, e para quem é da área, sabe que não necessariamente está envolvido com tecnologia, mas de você, para mim, uma das mais simples é o soro caseiro, né? Então, o soro caseiro não envolve nenhuma tecnologia, né? Software, hardware, mas envolve ali, né, uma simplicidade onde a gente tem escala, onde a gente tem um custo baixo e uma capacidade enorme aí para poder atingir milhares de pessoas. Né? Então, é nesse sentido que também a gente vai olhar para a tecnologia social. Adorei o exemplo do soro caseiro. Das antigas, é que está aí no mercado. Né? E inovação também passa um pouco por isso, né? Quais são as inovações que a gente está procurando aí? A gente sabe que muitas organizações têm diferenciais, vou falar competitivos. Eu sei que no terceiro setor muitas vezes não se fala disso, mas na verdade existe também uma competição, né? Não dá para a gente vamos tirar o véu aqui e falar essa verdade. Vocês estão aí, quem é de organização, buscando recursos, vocês estão competindo com outras organizações que também estão querendo os mesmos recursos, sejam eles privados ou recursos públicos. Então, a gente precisa pensar no diferencial da organização, precisa pensar nesse planejamento estratégico. A gente tem algumas perguntas que vão nos trazer essas respostas relacionadas à inovação, diferenciais e tecnologias. O impacto direto e indireto, então, diretamente quem que vocês atingem. Então, se você é uma organização que trabalha com crianças e adolescentes, então as crianças e adolescentes são o seu impacto, né, são as pessoas de impacto direto, mas os seus familiares, de repente, são de impacto indireto. Se vocês puderem, a gente deixou essa pergunta aberta para que vocês possam responder um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente não especificou monitoramento e avaliação, mas se vocês fazem monitoramento e avaliação disso, vai contando pontos. Então, escrevam um pouco mais aí, vocês têm essa liberdade de escrever nesses campos que a gente deixa em aberto, para que a gente possa entender como é que vocês calculam o impacto. A gente sabe que muitas vezes a gente nem tem como calcular, aquela máxima, vamos multiplicar por 4. Depois, numa segunda fase, a gente vai perguntar um pouco mais para vocês. Tem o primeiro questionário ali, onde a gente faz essa primeira avaliação, mas depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, gastem o verbo ali nos campos que vocês têm disponíveis para essa resposta. Mais verbos do que adjetivos. Verbos com adjetivos também, eu acho que tem uma hora que vocês sabem melhor do que ninguém quais são os diferenciais ali, né? Transparência, a gente se preocupa também com essas questões relacionadas à prestação de contas das organizações. Então, como é a prestação de contas de vocês? Se ela está sendo auditada, se ela é divulgada? A gente sabe que as organizações menores muitas vezes não são auditadas, né, por uma questão até de recursos, mas então conta para a gente, não é só simplesmente um sim ou não. Né? Se sim, a gente vai perguntar quais são, mas se não, por que você não faz essa auditoria? Então, acho que é importante para a gente valorizar, porque às vezes fala, olha, eu não tenho recurso, e talvez a gente vai conversar depois numa segunda fase com vocês, olha, peraí, você tem um trabalho incrível, você ainda não é auditado, por quê? Será que faltam parceiros? Será que isso também não é uma comunidade onde a gente vai trocando informações, vai trocando parceiros também para nos ajudar? Pode eventualmente até tentar arranjar, quer dizer, alguns parceiros na área de auditoria. Quer dizer, não é nenhum comprometimento nosso, mas a gente tem no nosso círculo muitas empresas de auditoria que podem ter interesse em desenvolver essa atividade de uma pro bono, forma né? pro bono, né? Que várias organizações já fazem, né? Já fazem. Mas elas têm rodízio das instituições que elas auxiliam. Então, a gente pode também tentar ajudar nesse pilar. Tá? Eu acho que justamente a beleza de trabalhar na rede é a gente encontrar profissionais que estão sempre querendo fazer um trabalho voluntário e muitas vezes não conhecem as instituições ou conhecem aquelas mesmas instituições de sempre. Então, aqui também é uma oportunidade de a gente divulgar o trabalho de vocês. Então, a transparência vai perguntar também sobre a questão de se vocês têm um conselho de administração, se vocês têm um conselho consultivo, se vocês têm alguma forma de governança interna dentro da organização. Então, também gastem o verbo ali. Às vezes as perguntas elas estão mais específicas, mas se sintam à vontade para contar. Então, muito mais do que ter, você pensar sobre, porque às vezes a gente sabe, de novo, né, só as grandes organizações conseguem estar tão estruturadas, mas como é que é o pensamento de vocês? Qual é o desejo de vocês com relação a isso? Porque talvez você não queira ter, porque dá trabalho, né? Mais democrático é legal, mas também dá mais trabalho, dá mais colaboração ali, significa mais tomadas de decisões coletivas, e isso também não é tão simples.
Então, a gente precisa entender qual é o desejo, o interesse de vocês ali. Mais uma vez, não é binário, não é sim ou não. Expliquem um pouquinho para a gente qual é o objetivo e o interesse de vocês nesses aspectos. Bom, e aí, a gente vai ter um processo de avaliação dessas organizações. Então, primeiramente, a gente tem um comitê técnico que vai avaliar os critérios de elegibilidade, que a Alessandra comentou ali no início, só para a gente fazer já a triagem, né? Aí ele sim é mais binário, é sim ou não, né? E depois a gente vai passar por uma comissão julgadora, onde a gente tem aqui membros do comitê, somar saberes, ou seja, pessoas que desenvolveram esse programa aqui, mais os colaboradores da Simpom e mais 3 coordenadores de curso, porque eles têm as informações específicas sobre o curso, eles vão também nos ajudar ali, né, a entender qual o perfil da organização versus o perfil do próprio curso, né? Então, falando de tecnologia e inovação, até não comentei, né? A gente tem vários cursos aqui na São Paulo ligados a essas áreas de tecnologia e informação. Então, talvez assim, olha, eu não tenho nada de tecnologia, mas eu sei que eu preciso para eu poder me desenvolver, para eu poder escalar, para eu poder atender mais pessoas. Então, se esse é o desejo de vocês, esse brilho no olhar, a gente vai descobrir também muito na fala escrita de vocês, né? Mas depois a gente vai ter a apresentação oral. Então, acho que quem é educador sabe muito bem, né? O grande desafio é o de você desenvolver o desejo por aprender. E é isso que a gente está buscando aqui. Qual é o desejo de vocês de aprender mais e de querer promover mais impacto positivo na vida das pessoas? E aí, depois desta fase de seleção das organizações, a gente tem a seleção dos estudantes bolsistas. Então, primeiro selecionamos as organizações, vocês vão indicar ali quantas pessoas, não precisa nem ter o nome por enquanto. Eu não sei se é o José, se é a Maria, se é o João, a Isabela, não precisa. A gente só precisa saber quantas pessoas você quer indicar. E tem um cuidado dessa indicação, eu quero indicar 3 pessoas, eu quero indicar 4 pessoas. Então, cuidado, tem cursos na parte diurna, tem cursos na parte noturna. Então, cuidado que alguns cursos ali, depois vocês podem fazer essas perguntas específicas, né? Senão vai sair todo mundo da organização, né? E aí a gente vai ficar lá trabalhando, os cursos são de longa duração. Então, tem que cuidar disso também. É uma preocupação que a gente tem na hora de fazer a seleção dos bolsistas. Então, os estudantes bolsistas vão ser indicados nessa segunda fase, e aí a gente tem alguns critérios também de elegibilidade para esses bolsistas, que vão ser maiores de 18 anos, ensino médio completo, pode ser de escola pública ou privada, tá? Claro que se quiser para o pós-graduação, ou para os cursos de MBA, aí a gente vai falar que precisa da graduação, tá? Mínimo de 1 ano na organização selecionada, é um vínculo que você tem. Então, às vezes, ele não é CLT, mas ele tem um vínculo ali, você tem um contrato, como é que a gente garante ali que ele também está na organização há um período mínimo de 12 meses. E se ele possui os recursos necessários, né? Então, de novo, aqui tem, que eu comentei um pouquinho já, e equipamento, eu posso estar errado ali, mas o equipamento, muitas vezes os cursos são online, né? Então, precisa ter ali o computador, ou precisa ter a internet, garantir que isso não seja um empecilho para que vocês, uma barreira para que vocês possam inscrever essas pessoas. Então, pode ser, de repente, a própria organização, se a pessoa não tem isso, como é que a própria organização pode oferecer, tá? Então, no futuro, aí a gente espera até ter outros parceiros nesse programa Somar Saberes, para que a gente diminua essas barreiras de desigualdade, que a gente sabe que também são gigantes, mas nesse primeiro momento a gente não conseguiu fazer essa articulação ainda. Isso não impede que vocês falem assim, Val, eu tenho uma pessoa que é incrível, maravilhosa, mas ela não tem um computador, ela ainda não tem um acesso à internet para poder assistir uma aula online, ela é lá do Acre, do interior. Vamos conversar, né? A gente ainda não tem garantias aqui, mas nada impede que, se a pessoa tiver muito desejo de aprender e quiser muito fazer o curso, que a gente não faça acontecer. A gente tem uma rede de pessoas e profissionais maravilhosos de várias dessas empresas. O pessoal não está estruturado ainda para esse ano. Depois dessa parte de elegibilidade, a gente também vai ter esses critérios técnicos aqui. A gente vai olhar um pouquinho desse histórico e o desempenho escolar da pessoa indicada, do estudante. A renda familiar, então, claro, né, tem pessoas que podem pagar, então não é a pessoa que a gente está procurando, a gente está pensando também nas organizações que tenham, as pessoas que tenham uma condição econômica desfavorável, esse interesse e desejo de aprender e evoluir, que eu falei bastante aqui, isso a gente vai conseguir ver bastante também, não só nas respostas, mas, de novo, no brilho no olhar, né? A gente queria até colocar isso como um critério, né? O critério é brilho no olhar. Mas é isso, né? A gente olhar... Não sei por que não passou. Não passou. Tentamos.
E vai aqui também, assim como no processo de seleção das organizações, a gente tem pesos diferentes para esses critérios. Então, diversidade e inclusão também é uma forma da gente, né, a gente restaurar essa desigualdade aí secular que a gente tem, seja nos grupos minorizados de mulheres, de pessoas negras, de pessoas indígenas, pessoas com deficiência, 50 a mais, LGBTQIA+. Então, quem, né, se for uma mulher negra, PCD, 50 a mais, ela vai ganhando pontinhos ali a mais na nossa avaliação, porque a gente quer contribuir com a nossa ação afirmativa também, para garantir uma maior diversidade no grupo. Então, as principais etapas nessa fase 1, só resgatando aqui agora um pouquinho uma ideia de prazo para vocês. Então, a inscrição das organizações começa a partir de hoje, vai ficar aberto já para mandar o link para vocês, de 28 de março até o dia 23 de abril. Então, prestem atenção, não deixem para a última hora. Não é declaração de imposto de renda. O imposto de renda fica até maio, então vocês fiquem tranquilos que vai dar tempo de você fazer isso aqui primeiro, mas não deixem para o final. Eu sei que eu peço sempre, vocês sempre deixam lá para o domingo, né? Aqui meia-noite, vocês estão escrevendo, que eu sei. Mas se vocês puderem escrever antes, é sempre melhor, porque às vezes falta alguma informação, às vezes tem perguntas que você não necessariamente tem ali na hora, igual imposto de renda mesmo, né? Fala, peraí, cadê aquele formulário que eu preciso ali? Cadê aquela informação? Então, vamos fazer isso de uma forma mais estruturada, com o tempo, se possível. Aí, no dia 23 de maio, a gente tem um mês aqui nesse comitê técnico e a comissão julgadora para fazer a avaliação. A gente divulga quais são as organizações selecionadas. Essas organizações, então, elas fazem uma apresentação oral aqui para o time da Sampo, para a comissão julgadora, para a gente conhecer um pouco mais dessas organizações. Então, um pouco do que a Cris comentou ali, se de repente vocês não passarem nessa fase, mas já foi uma super oportunidade, vai ter muita gente bacana ouvindo vocês ali. Então, pela visibilidade, pela comunicação, já é um ponto positivo. A gente divulga as organizações selecionadas no dia 14 de junho, e aí a gente entra nessa segunda fase, que é a indicação dos bolsistas, que fica ali entre 14 a 19 de junho. Então, quando vocês se inscreverem, não precisa saber quem é o João ou a Maria, mas ali você precisa já ter em mente, né? Pode ser o João ou a Maria. Né? Então, quem que você vai indicar ali já fica no momento ali no radar, para que depois a gente possa mandar o questionário e vocês façam a indicação, porque também vai ter entrevista com os estudantes bolsistas, tá? Então, o momento primeiro da organização e depois aquele brilho no olhar que a gente quer ver das pessoas aí durante a entrevista. A gente divulga os estudantes bolsistas selecionados no dia 25 de julho, a gente está correndo aí por uma questão de férias, porque a ideia é que os cursos, os estudantes já comecem a partir de agosto, que é justamente o início das aulas, né? Então, a gente tem a formalização, tem que assinar contratos, né, as responsabilidades de ambas as partes, e aí as aulas começam em agosto. Então, a partir de agosto, ao longo, né, do primeiro, a gente está falando do período de benefício, né, de um ano, então tem curso começando de agosto a maio do ano seguinte. Obrigada, Lila. Correto, correto. Então, nem todos os cursos começam em agosto. Então, tem que ver a disponibilidade do curso, a disponibilidade da vaga que você está se aplicando ali na hora que o estudante for fazer a sua inscrição, tá? E mais. Então, o início das aulas a partir de agosto de 2023. Certo? Então, aqui está a página do programa, para vocês terem mais detalhes. Tem o regulamento completo por lá. Tem perguntas e respostas também, para que vocês já possam tirar as principais dúvidas. E também tem um e-mail onde a gente vai poder responder para vocês dúvidas que não estão previstas lá no nosso Q&A, no nosso FAQ, né? O SAC. E aí eu queria também agora ouvir vocês, as perguntas, outras dúvidas, o que mais a gente pode... Comentários. Bom dia. Bom dia. Eu sou Juliana Souza, sou advogada e presidente fundadora do Instituto Cidadanias. A organização trabalha com jovens e mulheres negras em situação de vulnerabilidade, focada em 2 pilares: acesso à justiça, educação e direitos. Quero de primeiro me saudar pela iniciativa. E aí, olhando aqui os critérios, trabalho com processo seletivo há muito tempo, a Alessandra é uma pessoa que eu conheço da advocacia, e pensar na realidade de organizações negras de base, né? Que boa parte delas não estão aqui, inclusive, nem online, por conta de todos os processos literais que a gente conhece. Então, eu acho que
se vocês me permitem, né, eu acho que seria importante olhar para esses 2 anos de CNPJ, né, grandes organizações que têm trabalhos incríveis, fundamentais, não conseguem se regularizar por conta de recursos, por falta de informação, por falta de documentação, por não ter fé, enfim. E as complexidades vão se aumentando quando a gente vai olhando para essas vulnerabilidades. São organizações que têm trabalhos incríveis e não escalam porque não conseguem captar recursos. Então, fica nesse lugar de ovo a galinha, né? Não capta porque não tem estruturação, não tem formalização, e não formaliza porque não tem recursos. Então, e por isso não consegue impactar mais pessoas. E de regra, são as organizações que estão ali na base, cuidando, de regra, dessa população negra e social de vulnerabilidade, quanto são os processos estruturais, mas não são as pessoas que lideram esse trabalho nas organizações, né? Então, as organizações sociais lideradas por pessoas negras no Brasil são pouquíssimas, têm possibilidade, possibilidade de incidência, de promoção desse impacto. Então, de regra, pessoas negras servem para ser atendidas das organizações sociais, mas não servem para ser as lideranças que pensam as soluções, obviamente, em conjunto com grandes outros aliados e aliadas. Inclusive, quero aproveitar para convidar vocês para conhecer nosso instituto, está aqui no Jardins, no São Paulo Vidal, porque esse território da cidade também nos pertence. E, enfim, queria só trazer essa contribuição para a gente pensar sobre esse processo de acesso, porque, de regra, acaba saindo muitas vezes uma nova barreira para organizações menos desvelando isso. Eu sempre preciso falar isso, desvelando isso. Desvelar no sentido de apresentar novas perspectivas. Aqui, porque aí todo mundo já vai conhecer um pouquinho. Despertar, e origem é uma palavra africana da língua iorubá, significa cabeça. A gente está falando de um processo de tomada de consciência, pessoas negras, não negras, desencontros de pessoas dissonantes, têm trajetórias de vida muito diferentes, mas que, a partir das suas diversidades, conseguem construir essa cabeça. Juliana, super obrigada pelo seu comentário. Então, lembrando que esse é um programa que a gente está evoluindo de um processo, né, que começou 8 anos atrás aqui na São Paulo. Uma das coisas que a gente tentou até colocar esse ano, a gente acabou, era muita coisa e vai ficando uma complexidade que você sabe bem também, a gente trazer os profissionais, as lideranças socioambientais, culturais, e não necessariamente a organização. Porque a organização, você vai justamente ter barreiras ali, como você acabou de comentar, e a gente sabe que elas existem. Então, muitas vezes, a gente pode oferecer, a gente gostaria já de oferecer esse ano, mas não foi possível, mas a gente já está estudando isso para o próximo ano, que é oferecer isso para os profissionais, independente de se ele está numa organização ou não. Aí a gente avalia muito mais um profissional independente, que a gente chamou aqui, né? E acabou não sendo possível esse ano. Então, super obrigada pelo teu ponto, acho que ele é muito importante mesmo, já está no nosso radar, e acho que, mais uma vez, reforça a importância da gente também estar desvinculado de uma organização. Uma pessoa online, Brandão. Online ali também. Pode abrir o microfone, Brandão, você está ao vivo. Oi, bom dia. Vocês me escutam? Sim. Ah, que bom. Bom dia, parabéns a todos aí pela iniciativa, né, louvável. Estou aqui em Fortaleza, sou coordenador da Sampu, fico aqui em Fortaleza. A Sampu tem uma parceria com a Universidade aqui, 7 de setembro, desde 2014, estou nesse projeto aí, que muito me orgulha. E queria saber se, dentre essa possibilidade de seleção de empresas, né, sem fins lucrativos, eu vi que tem âmbito nacional, e nessa possibilidade de indicação aqui de Fortaleza, se o processo de entrevista com o candidato, processo de seleção com a empresa, isso pode ser feito via remota, porque normalmente essas empresas, né, elas têm recursos escassos, não teria como mandar alguém fazer. E eu sei que a Sampu tem programa de MBA 100% online, né? Se a gente poderia indicar alguma instituição aqui de Fortaleza para tal. Obrigado aí, tá, pela oportunidade. Bom dia a todos. Obrigada pela pergunta. Efetivamente, tudo pode ser feito online, e o nosso objetivo é alcançar o Brasil inteiro mesmo, tá? Então, o processo pode ser feito online e seria direcionado para os cursos que serão 100% online, tá? Muito bom. Tem uma pergunta ali? Oi, bom dia, eu sou a Larissa da Vocação. Só para falar um pouquinho mais alto, porque senão o pessoal acha que do online não ouve. Eu sou a Larissa da Vocação. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que é só para parabenizar vocês por esse programa. Hoje eu trabalho na Vocação, mas eu também já precisei de um programa como esse, então eu completei minha faculdade de Relações Internacionais por meio do programa de bolsa também, através da própria Vocação, né? Então, eu fiz os programas da Vocação,
fiz programa de ingresso no mercado de trabalho, consegui minha bolsa de estudos por meio de uma ONG que realmente transformou, né, de vida social. Então, eu sei da importância que é um programa desse, né, de ter dentro de uma organização, de ter pessoas que tenham acesso a isso, né, para poder passar para outras pessoas essa informação de que existe a possibilidade, de que existe, você pode estar no mesmo nível social que outras pessoas, conseguir um trabalho bom. Então, é somente para parabenizar vocês por esse programa que vai ser um sucesso. E eu quero também participar com toda a certeza do mundo. Obrigada por esse depoimento. É muito importante. Vocês estão vendo que eu estou colocando aqui o nome de todas as instituições que estão participando. Eu vou depois olhar para colocar quem eu ainda não vi. E que bom, um dos nossos objetivos também é fazer com que essas instituições elas tenham profissionais, possam atrair profissionais melhores, quer dizer, não só formar, mas também atrair, ser um polo de atração, porque a gente sabe o quanto as instituições não podem remunerar o justo valor que alguns profissionais merecem, né? Então, é uma maneira de aumentar o pacote anual, né, dos colaboradores dessas instituições. E teu depoimento é música para os nossos ouvidos. Obrigada. Contribuindo com ela, gente, eu sou a Natália, sou da vocação também. Já que a gente entrou nesse momento emocional, eu quero agradecer a vocês sobre o que eu faço pós-graduação de inteligência do mercado desse programa. Então, assim, tem sido uma experiência incrível para todas as organizações que ainda não fazem parte. Eu acho que, assim, o brilho no olhar é algo inevitável, sabe? E de acordo com isso, eu também fiz internacionais, não pelo mesmo programa que a Lari, mas fiz por bolsa também. Então, assim, se eu não tivesse tido essas oportunidades, eu não estaria onde eu estou hoje dentro da empresa. Né? E acho que é excelente, assim. Então, eu queria parabenizar a Alessandra, eu participei do seu curso de SG. Então, foi a melhor aula que eu já assisti na minha vida, gente. Eu amo perder. Quem não assistiu está no YouTube, né? Pode assistir. Não está no YouTube. Ainda não? Quem não assistiu, manda, eu mando para o link diretamente para a turma. Tá? Beleza. Como prêmio, cerejinha de Prêmio. eu assisti. Prêmio quem veio, né? Quem veio aqui presencialmente. O online não vai receber? O online também. A gente preza muito transparência. Só o interesse. O Pedro vai mandar aqui, não vou ser eu. Super. O Pedrão vai mandar. A gente tem perguntas aqui, que é online também. Tem online. Temos aqui e a gente vai para online, pode ser? Meu nome é Thalita Molineiro, eu faço parte do Instituto Vida City. Tenho aqui algumas perguntas. Precisam ter todos os critérios para participar? Os de elegibilidade, sim. Tá. Se ele é binário, é sim ou não, senão acaba sendo desclassificado se ele não passar pelos de elegibilidade. Os de seleção, não, que a gente passou ali, que é inovação, impacto, e etc., isso são respostas, algumas qualitativas que a gente vai avaliar e dar uma pontuação para a organização. Por exemplo, se o colaborador não tiver um ano de empresa, então ele já não consegue participar. Isso a gente colocou no regulamento, até a pedido de algumas organizações. E se por acaso em agosto ou quando iniciar as aulas, a pessoa tiver já completado um ano? Esse um ano precisa ser no momento da inscrição ou quando iniciar o processo? No momento da indicação. Da indicação, né? Não é como se a indicação tem um timing diferente, né? no momento da inscrição. A indicação vai ser por volta de junho. Adorando saber que você já tem nomes precisos. Dá para você no dia 14 de junho. Estou aqui já fazendo a conta. Será que o ano que vem vai ter? Ano que vem vai ter. Tranquila. Mas podem ter outras pessoas no Instituto que sejam elegíveis já como ano. Mas que bom que você já está brilhando o olho, ótimo. Obrigada. Aqui É no Online, depois como online? Patrícia Garcia. Bom dia, Cris. Primeiro, a todos os funcionários, voluntários aí da Sampo, parabéns. Uma iniciativa linda. Eu sou, entre outros chapéus, eu sou conselheira na Child Fund Brasil e no Instituto Luiza Pinho Sartori.
Acabei de retornar do Piauí, onde eu e outros conselheiros fomos visitar alguns projetos que a gente tem no interior do Piauí para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E eu estou encantada com a qualidade de profissionais, não só do Child Fund, mas também das entidades parceiras no interior do Piauí, nesses municípios de baixíssimo IDH, que têm muitos sonhos e que não conseguem realizar justamente por causa das limitações, não só logísticas, financeiras, que eles enfrentam. Então, eu tenho uma pergunta mais logística. Eu acho que, por exemplo, até para a Child Fund, passar por um processo desse vai ser menos complicado. Mas para algumas dessas entidades que estão nesses municípios de baixo IDH, depois dessa sessão, como é que a gente pode fazer para divulgar? Eu sei que eu, como inscrita, vou receber a gravação, vou receber o link. Esse link vai poder ser compartilhado ou vai ter um outro sistema de registro para que eles possam ter acesso à gravação? Desse dia de hoje, é isso que você está perguntando? De hoje, para eles entenderem todo o processo e escutarem o que foi falado. O de hoje vai ser, né? Não só pode, como deve. O objetivo nosso é alcançar um maior número de instituições possíveis. Tá? Só o link da aula da Lê é que vai ser reservado a quem estava aqui. Mas, com relação ao somar saberes, quanto mais gente souber, melhor. Tá? O nosso objetivo é, efetivamente, né? Sem dúvida, atingir o maior número de organizações no Brasil todo, do Iapoc e a Chuí. Quando a gente, inclusive, estiver na fase de apresentação oral, caso a organização necessite de algum tipo de apoio, a gente também tem vários outros voluntários que não estão diretamente nesse comitê, mas que estão muito interessados em ajudar essas organizações, ou mesmo esses profissionais das organizações. Então, eles estão interessados em ajudar a como fazer uma boa apresentação, né? Como ensaiar essa apresentação aqui para a banca que vai fazer esse processo avaliativo. Então, isso também a gente deixa disponível, se essa necessidade vier dessas organizações menores que não estão tão acostumadas a passarem por esses processos seletivos, a gente está à disposição para contribuir. Tem uma aqui, eu acho. Quem que estava aqui? Ali, né? Depois a gente vai para online e volta aqui. Bom dia, parabéns. Fantástico estar aqui hoje escutando tudo isso. Eu sou Kátia Perroni, sou presidente e fundadora da Decor Social. É uma organização que faz reforma e decoração de abrigos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Igual elegibilidade também é difícil. Então, eu não sei se eu perdi, mas a minha dúvida é a seguinte: no primeiro funil, quantas organizações são selecionadas para a apresentação oral e aí depois quantas são eleitas, né? Enfim, porque eu vi que tem duas partes, né? São duas partes. A gente não definiu um número mínimo, justamente porque a gente quer ver quantas entram nesse funil, né? Quantas organizações. Pode ter 100 inscritos, 200 inscritos, 300 inscritos. A gente pode, dependendo do número de inscritos, até aumentar um pouco o número de bolsas. Então, é um número, como é o primeiro ano que a gente faz um edital aberto para o Brasil todo, a gente quer sentir um pouquinho esses números, né? E aí depois a gente vai fazendo a seleção ali, na medida que a gente vai avançando, a gente vai comunicando vocês também. Mas acho que uma coisa importante que a gente conversou, né, Val, é que assim, a gente quer beneficiar um grande número de instituições, né? Então, a ideia não é pegar 100 bolsas e dar só para 10 instituições, 10 bolsas para cada instituição, né? A ideia é a gente realmente pulverizar. Então, se a gente tiver muitas organizações, então, provavelmente a gente vai dar uma bolsa para cada organização. Se tiver menos organizações, a gente pode ampliar aí o número de bolsas. Se você pediu 2, 3 bolsas, de repente a gente vai conseguir dar 2, né? Se você pediu 5, pode ser que a gente consiga dar 2 ou 3. Então, é esse primeiro filtro ali que para a gente é importante para a gente entender. E lembrando também, desculpa, que as organizações que já são parceiras da Sampo, só para não assustar o pessoal da vocação, né? Agora o pessoal tem uma bolsa, que já são parceiras e já tem contratos específicos com as organizações, serão mantidas as condições, né? Claro, claro. E a gente pensou muito, né? Talvez fazer um programa para cada programinha para a instituição.
seja, uma bolsa esse ano, uma bolsa ano que vem, ou 3 bolsas do ano X, etc. Mas optamos para resolver esse ano. Então, esse ano é 1, ou 2, ou 3 bolsas, enfim, o que for. No ano que vem, a gente faz um novo edital, faz um novo... A ideia do plurianual, É, né? Quem é. trabalha com verbas de incentivo conhece bem, né? De repente, você pode já garantir 3 anos de programa, mas a gente ainda falou, não, vamos esse primeiro ano ser um pouco mais... Para mas está no sentir, radar também. para sentir um pouco como é que era. Então, online lá, a Ana Márcia. Oi, Val. Oi, Cris. Bom dia a todos. Parabéns pela iniciativa. Val, eu sou ex-ABPET, aí da turma 8. Não, a E BPET é o resto da vida, não é ex. É um programa para conselho, para quem não conhece essa BPET. Desculpa, eu atualmente eu faço parte do conselho da Outward Bound Brasil. Basicamente, a OBB Brasil é uma escola que faz jornadas na natureza, e aí tem 3 pilares de atuação: cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente ao seu redor. E a gente tem os programas pagantes, e o que a gente faz? A gente abre bolsas para alunos de escolas públicas e pessoas menos favorecidas para participarem dessas jornadas e que tem um impacto social, impacto educativo muito, muito grande. Acho que a Patrícia fez parte da pergunta, porque a OBB a gente também faz parceria com outras ONGs, então o meu objetivo vai ser apresentar, sim, a Outward para St. Paul, mas também estender isso para os nossos parceiros. Mas a minha pergunta é com relação a... Você passou assim, na primeira fase das etapas de seleção, Val, para mim não ficou claro na apresentação oral se a exposição será apenas para St. Paul, para as organizações que foram selecionados, tiveram seus indivíduos selecionados para o programa, ou se vocês vão abrir a apresentação para todos que se inscreverem. Isso que não ficou claro para mim. Tem uma pré-seleção, não são para todas as organizações, como a gente comentou nos critérios técnicos, a gente tem uma escala de 1 a 5 para cada um desses critérios que a gente estabeleceu, e aí as que tiverem o melhor ranqueamento vão para a entrevista oral. Tá ótimo. Esse número que a gente tem preciso, que foi, acho que a Kátia também perguntou, porque a gente está querendo entender qual é o volume que vai vir nesse primeiro momento. E, Val, até como eu vou ter que submeter essa apresentação para o conselho, esse PowerPoint vocês já vão enviar hoje? Já. Hoje, sim. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a você. Tem uma pergunta aqui. Ali, acho que ele estava antes só. Ele aqui estava antes, né? Bom dia, meu nome é Carlos Freitas, e eu sou conselheiro de 2 institutos, o Instituto Senhor do Futuro, que trabalha com jovens universitários em situação de vulnerabilidade financeira, e o trabalho que a gente faz com eles é o de desenvolvimento de habilidades humanas, soft skills, autoconhecimento, empreendedorismo, uma forma de procurar colocá-lo em oportunidades mais visuais. O segundo instituto chama-se Instituto Via de Acesso, que é um instituto que visa incluir jovens no mundo do trabalho, através de programas de estágio, jovem aprendiz e projetos sociais. E sou apoiador também do Instituto Mundo da Flora, que trabalha com jovens. Mundo da Flora. Que trabalha com jovens egressas do sistema da Fundação Casa. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Primeiro, parabenizar, acho que a iniciativa é fantástica, e para quem viveu muito tempo no mundo corporativo e procura se envolver com o social, a gente entende o grande gap, né? a grande distância que existe entre os 2 mundos. É um dia a dia de vender o almoço para comer a janta. A gente fala em tecnologia, meu mundo é tecnologia, e quanto custa para essas empresas ter acesso à tecnologia. Então, eu tenho duas perguntas que têm a ver com os institutos que eu procuro apoiar. O primeiro deles, o Instituto CEO do Futuro, é um instituto que tem 20 anos. Ele é formado 100% por voluntários. Então, eu queria saber como é que eles se enquadram uma vez de voluntário a voluntário. Obviamente, a gente sabe quem são os voluntários que estão lá há muitos anos, e a gente sabe quais são os voluntários que eventualmente participam durante um processo, mas não podem se comprometer mais, né? Então, primeiro, se isso seria uma restrição à participação ou não, essa é a primeira pergunta.
A segunda é uma pergunta, talvez uma singela sugestão. Eu vi que no critério de avaliação dos candidatos, vocês estão olhando ali para um critério que eu acho que é importante, que é de renda, né? Renda mensal, alguma coisa assim. Dentro desses institutos, a gente percebe que existem pessoas que estão dedicando a vida ali, eventualmente não são jovens que estão começando a sua carreira, né? Mas são pessoas já mais maduras, que obviamente ganham, né, o que o Instituto pode pagar. E estou falando de todos os institutos sem fins lucrativos, tá? De acordo com a tempo. Mas que, eventualmente, num critério de análise de renda, pode parecer que essa pessoa ganhe muito frente à realidade do terceiro setor. Sim. Isso poderia ser um processo de exclusão, mas, na verdade, são pessoas, são agentes de mudança que estão transformando... Indicaram até, né, de uma renda maior. Então, eu não sei se a análise crua, né, e friamente dessa linha pode falar, não, essa pessoa que deveria dar oportunidade. Só respondendo aqui, se quiser complementar, ler também aqui, né, puxando as perguntas. O primeiro, voluntário, né? A gente até tirou a palavra funcionário, que a gente trabalha com colaborador, justamente porque a gente entende que o voluntário pode ser um colaborador. Importante que você tenha algo formal com esse voluntário. Então, os pontuais, ele que ajuda você no evento especificamente, eles não vão entrar aqui nesse processo seletivo. Mas aquele voluntário que está lá, ele faz toda essa parte financeira já. Então, se você tiver um documento que comprove isso, porque na hora que você for indicado, a gente vai pedir um documento de comprovação. E aí esse vínculo está assinado por vocês, está assinado pelo voluntário que tem um vínculo entre vocês, tá? Ele vai passar. O segundo, a questão de renda, ele não é um critério de eliminação, ou seja, esse critério de elegibilidade, certo? Ele é um critério de seleção. Então, não significa que ele não vai ser selecionado. Provavelmente, quem tem uma renda menor vai ganhar um ponto a mais. No caso de se tiver duas pessoas brancas, né, ele vai ter. Então, é para renda. É no mesmo instituto. Não, mas aí tem uma questão da indicação, né? E aí, assim, muito, gente, aí estamos falando de ação afirmativa aqui para a gente restaurar as desigualdades sociais, que a Lê pode dizer bastante sobre isso, e aí essa é parte da escolha aqui que o grupo e o comitê resolveu fazer. Só lembrando que é na segunda fase. Quer dizer, uma vez o instituto escolhido, ou a organização escolhida, aí os outros critérios vão ser dentro do profissional. O corporativo vai ser dentro da própria instituição. Então, isso da equipe. Né? E a gente, quer dizer, a comprovação de renda é só para tentar fomentar, mas em hipótese alguma é um impeditivo. A gente tem bolsista que tem algum salário. Né? Não é homem, né? Homem, mas tem investimentos também do outro lado, né? Eu acho que isso é bem importante. E às vezes que tem o brilho no olhar, né? Esse brilho no olhar que muitas vezes faz a gente aqui, você comentando, né? Fazer esse brilho encher os nossos olhos de lágrimas. Então, eu sou super sensível aqui quando você está falando, eu já fico aqui com um brilho no olhar pelas lágrimas. A gente está falando aqui, eu e a Thelma, que a gente quer dar tudo para todo mundo. Já que todo mundo que pedir vai ter, né? Tipo isso. Pessoa aqui que já está há algum tempo, por favor. Oi, bom dia, todo mundo. Meu nome é Lorena, sou da Fundação Estudar. E a pergunta que eu tenho é sobre contrapartida. Assim, uma vez escolhida a organização, o que tem de contrapartida da organização em relação a São Paulo, né? O que a gente tem de comprometimento com vocês? Que bacana você perguntar isso. Quer responder, Mila? Eu posso falar, tem duas contrapartidas. A principal para a gente é, quando você, como aluno, se assina um termo de bolsa que você vai vir às aulas, fazer a prova, estudar, mínimo, né? Mínimo. Ser um aluno, né? Ser um aluno interessado, porque tem muito aluno que pode sentar aqui e não ser um aluno. Então, individualmente, tem esse compromisso da pessoa que está recebendo a bolsa, e lógico, a instituição por trás conhece esse termo de bolsa. Então, esse é o mais importante. A gente não colocou isso como um requisito do processo, mas a gente tem vários parceiros que a gente faz contrapartidas que são legais para São Paulo. Então, o que é legal para São Paulo?
Você tem um espaço e a gente pode usar seu espaço para fazer um evento nosso, é bom porque a gente leva nossos alunos para o seu espaço e a gente tem a marca da Sampo associada a essa instituição. Então, não tem uma obrigatoriedade institucional e a gente vai avaliando parceiro por parceiro. Se tiver oportunidade de fazer coisas juntos, no qual o outro lado também tem o benefício, a principal que a gente faz é o MAN. O MAN ele tem um espaço maravilhoso, ele pode oferecer ingressos para os nossos alunos visitarem o MAN, a gente, nossos funcionários também, a gente faz nossas formaturas lá, então, mas não é uma obrigatoriedade. Não é um critério de... Agora, tem uma coisa, a tua pergunta é sensacional, pelo seguinte, tem uma coisa que não está no regulamento, mas que a gente conversou muito, que era o seguinte, o trabalho de conclusão de curso trazer um benefício para a instituição, porque faz muito sentido, né? Você vai implantar o que você aprendeu dentro da instituição. A gente não colocou isso no regulamento, a gente pensou muito em colocar, eu queria muito. mas depois a gente achou que é uma ingerência muito grande na instituição, mas a gente sugere que isso seja um acordo que vocês façam com os colaboradores de vocês, porque aí o retorno direto também para a instituição mais objetivo, mais mensurável, né? Porque a gente sempre cai, né? É engraçado, né? É difícil, né? Quando a gente não mede, o impacto fica um pouco mais difuso, né? Então, se isso fosse obrigatório, seria mais fácil a gente medir depois, mas a gente vai medir depois para quê? Para ficar feliz, para dizer que a gente é fodástico? Não é para isso, né? Então, é mais importante ter o resultado e vocês colocarem isso no compromisso dos colaboradores do que a gente impor, tá? Só respondendo duas questões que saíram no chat aqui, né, Cris? Da Márcia, ela pergunta se as instituições podem solicitar, se só instituições, né, só organizações, e a gente já respondeu, pessoa física neste ano não tem, então precisa ser sim vinculado a uma organização. E a Nádia também pergunta aqui sobre o tempo de vínculo com a organização. A gente também, a vida é feita de escolhas, é muito difícil, a gente ficou muito tempo debatendo vários desses dilemas aqui, que é tempo, organização, pessoa física, pessoa jurídica, né? A gente tem que fazer algumas escolhas, e essa foi a nossa escolha de ter pelo menos um ano de vínculo com a organização, tá? Então, Nádia... Tem só um ponto que é importante a gente ter, e até vou colocar isso no FAQ, a gente já está anotando aqui, que como assim, a Sampo oferece cursos, um bloco de cursos a cada semestre. Então, quando você for indicar a pessoa, você vai indicar ela para o próximo semestre, que vai ser de agosto a dezembro, e depois vai ter um processo de indicação novamente para o semestre do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, onde as entrevistas, a gente tem a grade completa novamente, né? Porque a gente tem uma grade que se repete, mas eu posso ter um curso novo, então eu vou falar, olha, estamos com um curso novo que eu brinco, todo mundo já quer o curso, que é o curso de introdução de fundamentos de ESG, que é a continuação do curso que a Lê deu semana passada. Então, vamos lançar uma nova turma e eu vou, eventualmente, abrir mais vagas para esses programas. Então, aí essas flexibilidades, né? Essas questões que não entraram nesse regulamento podem entrar, tá? Então, os pontos são importantes vocês trazerem. E a Silvana, lá no online. Silvana, ela aqui. Pode abrir o microfone, Silvana, por favor. Bom dia a todos, sou Silvana, eu represento o Lar da Benção Divina. A gente trabalha com crianças de 0 a 16 anos, de 0 a 4 a gente tem uma creche conveniada com a prefeitura e a partir dessa idade a gente tem o contraturno escolar. Eu queria não só parabenizar a Sampo e todos os envolvidos aí nesse projeto, mas agradecer por esse projeto para disseminar conhecimento. E eu acho que dentro dessa ideia do somar saberes, eu queria saber se vocês vão compartilhar o contato de todas essas organizações que entraram, que estão participando, porque eu acho que essa troca de informações, né, da gente, inclusive de outros estados, tudo, acho que pode gerar umas boas parcerias, boas sinergias. Então, não sei se vocês já tinham essa ideia ou se vocês vão fazer isso, acho interessante. Obrigada. A gente vai só olhar. Muito obrigada, Silvana, pelo teu comentário.
a gente só vai olhar um pouco o LGPD, o que a gente, como e o que a gente pode divulgar. Eu estou colocando na lousa, isso a gente pode fazer uma foto e divulgar, todo mundo que está falando. Agora, entrar nos detalhes, eu não sei se legalmente a gente pode, então a gente vai submeter o nosso time jurídico para, em função do LGPD, como divulgar e o que divulgar, tá? Mas o nosso objetivo é divulgar o máximo possível. Por isso eu estou escrevendo no quadro, por isso a gente está efetivamente querendo dar visibilidade para vocês, sim. Acho que tinha mais alguém que estava na fila aqui só? Acho que tinha Tem você, mais né? duas. Acho que ela estava aqui Ah, só. essa está na frente. Só queria falar sobre esse assunto. A LGPD trata de dados pessoais, então esses dados aqui a gente não precisa se preocupar. Uhum. Beleza, obrigada, Tati. Meu nome é Amanda, eu sou do Instituto COCAR, é um instituto pró-indígena, é um instituto pró-indígena, onde a gente trabalha no encontro intercultural. Então, nós temos indígenas e não indígenas no corpo fiscal, no corpo consultivo, toda da associação, e a nossa aposta é que, né, nesse encontro que a gente vai criar processos de regenerabilidade. Onde que a gente identificou que precisa acontecer isso? Na identidade deles, que foi massacrada, e, portanto, eles perderam aspectos culturais, e aí, com a identidade regenerada, a gente consegue regenerar a cultura, e, a partir disso, a gente consegue regenerar a autonomia desses povos, que estão na linha da pobreza, não só material, mas espiritual também, porque, para eles, a vida é o contato com a natureza e com a cultura, então, os índices também de depressão, suicídio têm aumentado. E aí a minha pergunta é a seguinte: o Instituto COCAR, ele nasceu a partir da reforma de um CNPJ, tá? De um CNPJ de 2003, que tinha foco em socioambiental, e aí depois de algumas ações que a gente fez sem formalidades de CNPJ, com esse outro CNPJ que estava muito parado, inclusive por questões da pandemia, a gente resolveu reformar o CNPJ com foco nas populações originárias, e saindo só do socioambiental para ir para a questão da cultura e também da saúde e educação. Então, a gente tem uma situação aqui de transição, onde um CNPJ de 2003, as atividades feitas dentro do CNPJ estavam com foco ali. Já há mais de um ano, a gente tem feito, fora da CNPJ, ações para os povos originários, e uma delas tem grande impacto de visibilidade. A gente teve, por exemplo, em 2 meses e meio na Europa, no Festival Indígena Internacional, e do Festival Indígena a gente foi convidado para ir para o Parlamento Europeu, então eu estive lá com quase 10 indígenas, discutir direitos indígenas dentro do Parlamento. Então, quer dizer, ações concretas estão fora do CNPJ, mas o CNPJ eles já atuavam. É elegível? Né? Assim, a gente vai olhar com carinho e quer dizer, o objetivo do CNPJ não é o purismo do CNPJ, é muito mais ligado à credibilidade da instituição, a gente poder né, até para competir, os contatos, para competir de uma maneira fair, não é assim, juntou um bando de amigos e vamos fazer um troço, a gente diz que faz e não faz, enfim, tinha que ter algum critério, e esse foi um deles. A gente tinha pensado no critério de auditado ou não, e aí a gente percebeu que se fosse auditado a gente ia eliminar muita gente, então teve essa preocupação. Então, a gente vai estudar, e não é porque está em transição, talvez, a gente vai olhar com carinho. No questionário, a gente tem justamente esse tipo de pergunta, né, também. Descreva um breve histórico da organização, né? Então, tem várias perguntas ali, que elas são as qualitativas, que vão dando para a gente, né, um pouco mais de noção de como a organização atua, a seriedade dos profissionais que estão lá. Então, é o verdadeiro solta-o-verbo lá mesmo, conte essa história, tem um espaço lá, não sei se a gente conseguiu de anexar também um material, se vocês puderem, contando um pouco mais da história. Acho que no formulário não tinha possibilidade de anexar, não, mas... Possibilidade no final. Hoje não. Hoje não, tá bom. Mas vocês não têm noção de como a noite foi curta para algumas. Né? A gente fez o que a gente está pedindo para vocês não fazerem, para deixar para o último dia, tá? Então... A gente está num processo de melhoria contínua. Né? Todo dia tem uma ideia nova, né? A gente tem que
É que, desculpa, eu só complementar, porque isso impacta nos beneficiados diretos, visto que a gente está em transição. Então, eu fiquei aqui com receio de... Eu acho que você tem que escolher, assim como a gente tem que fazer algumas escolhas, faça uma escolha, qual é a linha que você vai preencher esse questionário. Dá uma olhada lá, acho que você tem uma questão mais individual aqui, mas depois você pode mandar uma pergunta mais específica e a gente esclarece com você também lá. Pode ser? E tem mais uma instituição, tem gente... Com 2 horas, Adriana não... Johnny está perto aqui. Adriana, vou pedir para você esperar um pouquinho, que o Johnny já estava aqui, acho que ele abaixou a mão, porque ela estava aqui conversando com ele. Johnny, você está aí? Pode falar. Olá, tudo bom? Bom, desculpa o barulho, não sei se está vazando uma obra que está tendo aqui. Bom, eu sou o Johnny, eu sou da Hamburgada do Bem. Antes de todo mundo ficar assustado, achar que a gente distribui hambúrguer, a gente fala que a Hamburgada do Bem tem esse nome porque se chamasse Saladada do Bem, o nosso objetivo de atender crianças, não ia ter nenhuma criança no evento. Bom, a Hamburgada do Bem a gente tem há 8 anos, né? E a gente, eu acredito ser uma das instituições sem fins lucrativos que mais mobiliza voluntários no Brasil. Hoje a gente tem uma mobilização de voluntários de 3.200 voluntários por mês e a gente atende mais ou menos umas 5.000 crianças por mês. E a minha dúvida agora basicamente a Hamburgada surgiu de uma junção de amigos, né? E isso foi criando uma proporção, ficando muito grande e a gente, basicamente não tem uma grande estrutura. Então, uma das regras para fazer a seleção, vocês falaram que é o acompanhamento, indicadores e o impacto que a gente gera na sociedade. A gente acredita que a gente gera impacto tanto nos voluntários quanto nas crianças que a gente atende. Só que a gente nunca teve uma qualificação, alguma coisa para conseguir fazer essa mensuração dos impactos que a gente tem. E esse é um dos objetivos da gente estar procurando a instrução, de estar procurando um curso para a gente conseguir melhorar isso daí. Como que eu devo escrever? Como que eu devo falar sobre isso? Obrigada aí. Acho que para perguntar, todo mundo conseguiu ouvir, tinha bastante barulho aí no fundo, mas sobre o monitoramento e avaliação de impacto, né? A gente sabe que esse é um dos grandes desafios das organizações, e eu costumo dizer que a verdade liberta, né? Então, a verdade é o melhor caminho para a gente poder escrever aí as perguntas que a gente fez no questionário, que a gente está pedindo para vocês responderem. Então, eu acho que na hora que você for responder sobre o impacto direto e indireto, você pode falar que vocês têm aí um número X ou aproximadamente, e em algum momento você justamente falar o que você trouxe aqui agora, né? Que você quer tem interesse em conhecer mais dos programas e participar dos programas da Sampo para melhorar o monitoramento e avaliação de impacto. Então, de novo, ele não é um critério de elegibilidade, tá? Ele é um critério de seleção depois, lá na frente. Então, você passa pelos critérios da primeira triagem de elegibilidade, entendo que sim, que você tem um CNPJ, você viu os critérios ali, o seu ponto é sobre o critério de seleção. Então, fale a verdade, o impacto direto e indireto, ele é um critério de seleção e ele não é excludente. Tinha alguém aqui? Muito obrigado. Lá atrás. Depois você que está tem 1, 2 e depois tem jovens do bem também. Tem uma... Claro, a gente tem mais 10 minutinhos, vamos fazer o seguinte, então, vamos juntar todas as perguntas e aí a gente tenta fazer uma resposta única aqui, e eu preciso só de um papelzinho aqui. Obrigada. Ó, a tia G já ganhou um ponto. Bom dia, gente. Eu sou Isabela, sou aluna da turma 14 da UBPW aqui da São Paulo. Represento aqui a ONG Orienta Vida. A ONG Orienta Vida fica no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Há 23 anos trabalha em capacitação de mulheres em vulnerabilidade social, capacitando essas mulheres em diversos setores e trabalha até a reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho.
E a minha dúvida é o seguinte: a gente tem interesse de capacitar melhor pessoas da gestão, mas existe um interesse também de trazer mulheres capacitadas e ter a oportunidade de oferecer alguma bolsa para pessoas que passam pelo processo de capacitação através da ONG. Queria saber se isso está dentro, se é possível. As pessoas beneficiárias, né? Já respondo, então. Vamos para a próxima aqui? Na verdade, não é pergunta. Bom dia, meu nome é Helene Paulo, trabalho na ACD. Somente para parabenizar vocês, eu acho que assim, fantástico, eu acho que até essa troca que a gente está tendo aqui de conhecer, por exemplo, a Decor Social, um instituto de formação de CEOs, né? Então, com várias outras empresas que tem um trabalho muito belo. Né? Então, parabenizar vocês pela ação. Parabéns, realmente. Cris, orienta a vida. Quem tinha aqui pergunta desse lado aqui? Tinha mais tinha um aqui, a gente já faz um bagulho. Tudo bem, bom dia, pessoal. Sou o Jorge, do Instituto Proa. A gente trabalha na capacitação e inserção de jovens da periferia e de baixa renda no mercado de trabalho. Hoje a gente está com esse super desafio, que é o crescimento, ganhar escalabilidade, né? A gente está chegando em outros estados. Tem sido mágico, né? Quando eu entrei no Proa, eram 7 pessoas, hoje a gente tem 20 funcionários, né? E está sendo muito bacana esse crescimento na instituição. E eu queria entender com vocês se vocês sugerem algum critério de pré-seleção dentro dos perfis da organização, sabe? As pessoas que a gente acha que já estão preparadas, porque hoje a gente tem muitos benefícios para os jovens que a gente atende, né? A gente consegue bolsa de estudo, a gente consegue bolsa de inglês, a gente consegue muitas coisas legais, mas eu acho que é muito importante desenvolver o colaborador, né? Porque você falou uma frase que para mim foi marcante: a gente abdica da nossa vida de conseguir um trabalho numa empresa grande, de conseguir realizar os nossos sonhos para realizar os sonhos de muitas pessoas. Eu faço isso todos os dias, né? Eu sempre tenho escola pública, eu moro na periferia, mesmo sendo branco. E eu gosto muito de ver o trabalho que eu faço, sabe? Ver os jovens mudando de vida, conseguindo as coisas, é emocionante. Você não começa por você. E eu acho que... O brilho olhar e vários sabe, eles conseguindo entrar na faculdade, conseguindo trabalhar em empresa grande, é um sonho. É algo que me move todos os dias. Faz eu acordar cedo, pegar 2 horas de transporte para chegar lá na instituição. E eu queria muito entender como a gente pode melhorar a vida das pessoas, porque tem pessoas lá dentro da organização também que precisam, sabe, disso, esse apoio, desse incentivo. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Desculpa, eu sou muito emocionado e apaixonado pelo que eu faço. Tá bom. Eu queria entender se você tem que fazer um processo de seleção interno. Tá bom. Eu tenho uma pergunta técnica. Eu sou Ionara, sou conselheira. Vai, Barbosa. Tadinho, ele já foi esquecido. Eu sou o Fúvio, eu sou do Alimente. Nós trabalhamos com pessoas em situação de rua. Já fiz um curso aqui na São Paulo, a parte de educação executiva, finanças empresariais. E a minha dúvida qual seria? Nós podemos ter uma quantidade limite na segunda fase de indicações de pessoas da organização, mais ou menos, isso para poder saber. Tá. Mais aqui? Ionara. Eu queria perguntar sobre a regra. De novo, volto à regra do CNPJ. Se a gente tiver comprovação de que a gente já está atuando como organização da sociedade civil há tantos anos, mais do que esses 2, vale a pena seguir rasgando o verbo? Vai. Obrigada. Já está pensando, Leonardo vai responder, já respondeu. Não, quando é rápido, a gente responde. E a minha pergunta também é bem breve. A gente trabalha muito com outras instituições do Instituto Renault. Eu queria saber se a gente deve estimular essas instituições a se inscreverem ou a gente pode intermediar a inscrição dessas instituições. Cada instituição se inscreve por si só, já fomos respondendo rapidinho. Vamos lá, então. É bem rápido também. Em relação ao aluno, né? Existe... Ai, gente, é muito... Pode fazer. Aqui. Mas, assim, existe a possibilidade, a gente sabe disso, de quando a pessoa começa a se qualificar cada vez mais, outras organizações também ficam de olho naquela pessoa. Caso ela troque de organização, ela tiver com curso
ali no meio, ela perde a oportunidade. Coloca uma regra, você defender o colaborador na tua empresa, na tua instituição. A gente não vai se meter nisso, não. Vamos lá. Ela corta a bolsa da... Deixa a gente responder no final. Só pegar a da Adriana aqui e a gente encerra as perguntas, pode ser? Adriana, do online? Ela baixou a mão. Oi, gente. Eu baixei a mão porque eu não tive certeza se a pergunta já foi feita. A minha internet caiu aqui, mas eu faço de qualquer forma. Eu sou Adriana, eu trabalho na Fundação OSESP. A Fundação, a gente tem alguns projetos de democratização de música e democratização do ensino da música também para professores, adolescentes e adultos. Uma das minhas dúvidas é se era possível indicar outras instituições parceiras, não em se intermediar, mas repassar o link e deixar para eles, né, essa possibilidade também, e o limite das indicações de bolsistas por instituição. A Fundação, a gente tem 90 funcionários hoje em dia, eu acredito que muitos deles vão ficar muito interessados nessa possibilidade, que é incrível essa abertura que vocês estão dando para a gente. Obrigada, Adriana. Também é uma pergunta, né? A gente já junta aqui. Então, vocês que têm organizações, eu trabalho com outras organizações, divulguem esse edital, eles têm que se inscrever, vocês podem ajudá-los a se inscrever, vocês podem se inscrever também no Instituto Renault, mas também estimule outras organizações a se inscreverem, tá? Esse é o processo. Você não indica uma outra organização, você vai indicar depois o colaborador, tá? E esse colaborador, já respondendo também uma outra pergunta que veio, não é o beneficiário, não é a pessoa que vocês atendem diretamente, tá? Ele isso também passou aqui pelos nossos processos, mas a gente acabou decidindo ser um colaborador que tem um vínculo ali, seja de voluntário, seja de CLT, seja de PJ, isso que vai acabar fazendo isso. A troca de organização, se ele trocou de organização, muitas vezes a gente pensou, né, que era a gente trabalhar com um profissional e não necessariamente a organização, foi um dilema enorme que a gente passou nos últimos meses. A gente está fazendo a parceria com a organização. Então, esse é o edital que está privilegiando as organizações. Tá? Pode haver mudanças nos próximos, mas nesta edição aqui são as organizações. Se você quer criar algum vínculo com um funcionário, um colaborador, um voluntário, fica entre você e a pessoa. Tá? É uma responsabilidade da organização isso. Fúvio, limite de indicações, né? Que também era a pergunta da Adriana, no máximo 5. Tá? Isso vai ser variável de acordo com o número de organizações que a gente vai recebendo aqui, indicações, né? Que já é bastante, né? Lembre-se que é isso, né? A gente, antes de vocês indicarem, pergunte também para a equipe se eles querem participar, porque às vezes a organização quer, mas a pessoa não quer. E aí, respondendo para você, Jorge, assim, compartilho muito do seu lugar de fala e fico muito emocionada aqui. Parabéns aí pela sua escolha. Sem dúvida nenhuma, está muita gente de outro universo olhando para o que você está fazendo. Você vai ser muito recompensado por tudo isso que você está fazendo. E eu acho que a gente tem que olhar para os critérios de seleção dos profissionais que a gente colocou aqui, né? Então, o desempenho escolar, essa vontade de querer, esse brilho no olhar que a gente já trouxe que você tem. Então, pensem sobre isso, porque às vezes as pessoas não querem. Ou não podem, naquele momento, né? Não quer aparecer. Podem, não tem tempo, não tem um recurso. Então, assim, a gente tem que fazer uma questão que acho que até cobre que ele perguntou, tem um match, né? A São Paulo tem diversos tipos de programa, mas a gente não tem diversos tipos de programa. Então, no próprio site, que quando vocês entrarem aqui, vocês conseguem ver quais os tipos de programa a gente tem, porque tem um match. Às vezes você fala, quero indicar todo mundo uma pós-graduação, ou tem os cursos mais curtos, tem os cursos mais longos. Então, tem um pouco desse match que vai ter que, na hora que você for, se a gente for chamar, depois de selecionar, falar, me indica X pessoas da sua organização, olha, eu gostaria dessas pessoas para esse curso e a gente vai ajudar, por isso que tem o coordenador acadêmico ali no final, que a gente precisa ajudar a fazer os match certos, tá bom? A gente terminar no horário, já passamos uns minutinhos. Não, 10:00. Não passamos, adiantado, não passamos absolutamente nada. Bom, antes de fechar, eu queria só que o Zé Cláudio queria dizer alguma coisinha, depois a gente... Eu achei muito interessante as perguntas, se eu emplacar só para o pessoal também online me ver. Só fazer um comentário. A base o caráter garante o contrato e não o contrato garante o caráter. Então, a essência é, se a gente conhecesse individualmente cada uma das instituições, cada uma das pessoas, não precisava ter processo. O
porque não precisa perguntar o CNPJ, se a pessoa trabalha ou não trabalha, qual o vínculo, qual a participação. Então, a essência é que a gente consiga. Você vê que o formulário ele não é frio. Ele é um formulário quente. No seguinte sentido, tem informações, me dá as informações. E tem campos abertos, escreva coisas para a gente te conhecer. Quando a gente te conhece, é mais fácil para a gente conseguir ficar mais próximo para tomar uma decisão que é dar as bolsas para o máximo de pessoas possíveis adequadas. Nos processos que a gente fez no passado, a gente via que a gente acertou bolsas, foi muito legal, né? E a gente viu que a gente errou bolsa, né? Porque você dava bolsa, depois você encontrava a pessoa na rua e pegar o carro dela, você olhava o carro e falava, poxa, acho que ela não fez. Né? Como, né? A gente viu alunos em formatura, né? Eu falei, aí, gostou do curso? Foi bom curso para você? Ele não foi excelente, foi promovido, graças a Deus foi promovido. Ah, pô, que bom que foi promovido. Não, porque eu gastei 90% do meu salário no curso. Depois você não avisou a gente. Isso é interessante. Então, a essência é que vocês tenham a possibilidade de preencher de forma objetiva, mas que nos dê informações para a gente poder juntar tudo isso. E é lógico que vai ser um aprendizado. A gente está falando de bolsas para um semestre, certo? Que é o semestre que vem. Depois a gente vai ter o próximo semestre. O próximo semestre. Não é um ano, dois semestres. Vai para 2 semestres. Tá bom. E, obviamente, o que a gente quer? A gente quer que faltem bolsas para a gente olhar para dentro e falar assim, vamos liberar mais bolsas. Mas o que é importante? A gente ter certeza que a gente conhece vocês, que vocês indicam para outras pessoas. O processo precisa ganhar força, né? E é importante, né? Tem que ser e não pode ter um contra-incentivo. Não vou indicar para ninguém, senão vai faltar bolsa, eu não vou ganhar bolsa. Isso é o contrário, né? É o contrário. Tem que indicar para um monte de gente, né? Para a gente ter 1000 instituições, para a gente poder, né? Não serem só sem bolsa. Bom, mas a base do caráter é o mais importante, entendeu? Por quê? Porque é óbvio que vai ter gente tentando pular o processo. Certo? Tomara que não. Mas vai ter. Sempre tem fraude. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa por isso que a gente precisa da governança. Né? A governança, a gente consegue, né, com base nessas histórias, nessas conversas. Tá bom? Obrigado. Era só isso para a gente encerrar no horário. Não, e esse lance do questionário quente, né? Para a gente, para o comitê que vai analisar, seria muito mais fácil ser um questionário frio, A, B, C, D no máximo, e acabou. Né? A gente vai ter mais trabalho, mas a gente não tem medo de trabalho, porque o objetivo é muito bacana. Esse nosso sonho que está sendo realizado é o Papai Noel que está trazendo presente, sim. E que bom. E tomara que ele traga um presente todo ano. E, quem sabe, a cada 6 meses, mais presente, né? A gente correr atrás. Olha, eu não tenho palavras para agradecer todo o time que está aqui, todo o time que trabalhou, quem está por trás também que trabalhou, aquela equipe toda, mas muitas outras pessoas que participaram também, a galera que vai ajudar vocês a treinar a apresentação. Quer dizer, tem muita gente envolvida. E aí a gente se dá conta que estamos indo na boa direção. Podemos estar errando, certamente estamos errando em algumas coisas, mas o norte está dado. E, assim, é um dia histórico para a gente, né? Muita emoção, é bacana ver a fisionomia de vocês, é bacana ver lágrima, é bacana ver muita coisa. E a diversidade, até geracional tem um pouquinho, né? A gente está tentando buscar aí todas as diversidades. Amém para vocês duas e para todo o time que trabalhou. Viu, gente? Parabéns. 10h04. Pessoal online, não saia, por favor. A gente tem uma tradição na São Paulo, que é fazer uma foto. Sempre depois de todos os eventos. E bota o pessoal online, vocês vão fazer um sorriso bonito para aparecer na foto também, galera. Minha meta aqui é viralizar o processo. Então, se cada uma das pessoas tem que indicar mais 10 instituições, entendeu?